Jornalista expõe um rombo multimilionário de um ministro de Lula. Agora a casa caiu. Será que o Lula, depois de tantos escândalos este ano, vai conseguir ainda se reeleger? Se depender dessa notícia aqui que temos para trazer, realmente não vai conseguir. Nós vamos trazer isso aqui agora. Um jornalista Constantino vai mostrar para nós. Olha que absurdo, um após o outro. E outra, pessoal, olha só, o Flávio Bolsonaro nem lançou a sua chapa e já tem traidor na parada. Um senador, olha só, que vivia do lado de Jair Bolsonaro quando o Bolsonaro era presidente, mamando ali nas tetas de Bolsonaro. Pois é, agora acabou de trair o Flávio Bolsonaro e pulou pro lado de Lula. Agora ele é apoiador de Lula. Vocês vão ficar de queixo caído com essa figura que nós vamos mostrar aqui. Temos essas duas bombas para trazer aqui, pessoal. Um grande escândalo, um rombo de um ministro de Lula e também esse traidor de Flávio Bolsonaro e muito mais ainda para mostrar aqui. Então, para isso, dá um like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal. Pessoal, Brasília tá pegando fogo. Todo dia um escândalo diferente. Parece que agora até a mídia, né, resolveu mostrar as coisas. Vamos ver aí, o Rodrigo Constantino vai mostrar tudo para nós aqui. Esse vídeo está sensacional. Confira e voltamos logo em seguida. Os escândalos não param. Um dos mais novos é que o Ricardo Lewandowski comprou imóvel de alvo da Polícia Federal. Lembrando que até ontem ele saiu correndo, né? Ele era o chefe da Polícia Federal, por ser o ministro da Justiça do governo Lula. Detalhe, a casa custou a bagatela de quase 10 milhões de reais. É impressionante como essa gente é endinheirada. O sujeito passou anos e anos no STF. O Moraes compra a casa de 12 milhões. Ah, mas tem a esposa. Essa é multimilionária. Com um banco fraudulento, fechou contrato de quase 130 milhões de reais. E nem precisou trabalhar, em caso algum. Quer dizer, é um negócio magnífico. Nós estamos diante de uma corrupção generalizada que tomou conta de Brasília. Porque o mau exemplo vem de cima. O que acharam que ia acontecer ao descondenar o ladrão e recolocá-lo na cena do crime, como diria o seu vice, Geraldo Alckmin? O que acharam que ia acontecer com o país? O que o Armínio Fraga achou que ia acontecer com o país? O que o João Amoedo pensou que aconteceria? Agora ele que vem denunciando o Lula. Ele achou que ia acontecer algo diferente ao pregar voto no Lula? Nós estamos lidando com uma elite podre. Uma elite podre. Por falar em Lewandowski, o irmão dele disse que no Brasil não existe lei nem justiça. Numa publicação do LinkedIn. Bom, ele está certo. É o que toda pessoa atenta e minimamente decente repete todos os dias no Brasil. Isso é um país sem lei. Terra de ninguém. Dominado por uma quadrilha. Agora, quando vem com alguém com sobrenome do ex-ministro da Justiça do Lula e ex-ministro do STF apontado pelo Lula, tem um peso maior. Até o irmão do Lewandowski sabe que isso é um bordel travestido de país. Falando um pouquinho da eleição e da disputa contra o Lula, que precisa ser derrotado, custe o que custar, né? Até mesmo, agora sim, no ano eleitoral, a gente parar de criticar um pouco o Kassab. É duro, eu sei. O Flávio vai ter que parar. Kassab tira 6 deputados do PSDB e desmonta um dos últimos bastiões tucanos. Por quê? Porque o PSD virou o bastião tucano. Assim como todo jornalista demitido de veículo mais importante vai parar no UOL, e quando sai do UOL, porque realmente o bicho pegou, é o caso do Reinaldo Azevedo, todo tucano acaba abandonando o PSDB e vai buscar refúgio no PSD, que é o novo PSDB. Só tirou uma letra.
o Kassab é um político astuto. Centrão fisiológico na veia. Essa turma não tem ideologia. Alguns tucanos, justiça seja feita, eram social-democratas por convicção. Tem gente boa que passou pelo PSDB. Tem gente boa. Caio Sampaio, o Arthur Virgílio, entre outros. Teve gente mais reformista, pelo menos na economia, em que pese eles nunca terem dado muita trela para o aspecto dos costumes, até porque não eram conservadores. A gente chegou a achar que o Alckmin era conservador, né? Porque repetiam por aí que ele era da Opus Dei e por aí vai. Fake news. Mas o Kassab é um articulador astuto. Qual será, né, o fator que o torna tão atraente para essa gente? Ele tem mel, né? Mas enfim, o PSD é um partido gigante. É um saco de gatos do ponto de vista ideológico. Agora recebeu o Ronaldo Caiado. Aí não adianta a turma resgatar que o Caiado chamou ele de cafetão em 2015. Pô, se a gente for buscar coisa de 2015 da família Bolsonaro, não vai vir tanta coisa boa. Então tem que parar com isso. Agora, é um saco de gato e de rato o PSD. Mas a pergunta relevante é: onde você quer o PSD em 2026? Apoiando o Flávio ou o Lula? Porque, meu amigo, se for assim, o Ciro Nogueira, que foi ministro importante de Bolsonaro, ministro da Casa Civil, que alguns chegavam a ficar cotando como vice-presidente para a chapa, eu acho que era ele mesmo que plantava isso, cá entre nós, porque ninguém sério levantou essa bola. Mas o Ciro Nogueira se encontrou com Lula e, segundo a Folha de São Paulo, teria oferecido afastar o PP de Flávio por acordo no Piauí. Olha, eu não duvido. Por que eu não duvido? Porque o Ciro Nogueira é quem é, a gente conhece, e porque se você voltar um pouco no tempo, já que estamos brincando disso, ele chamou o Bolsonaro de fascista e elogiou o Lula como estadista. Porque o Lula, quando governo, ajudou o seu Piauí com benesses. E ele, como político fisiológico, só pensa naquilo. Aliás, ele é muito próximo do Daniel Vorcaro, do Banco Master. Então nós estamos lidando no Brasil com isso. É podridão para todo lado. Aí às vezes eu fico meio comovido quase com a pureza de alguns. O mais divertido, confesso, é quando aparece uma turma falando de Renan Santos, do MBL. Ele é o cara que vai confrontar essa gente toda. O neotucanato. A turma que dependia de verba do Dória. Os caras que babam o ovo do Temer. Os vagabundos que tem um exército de bots e de adolescentes imberbes para ficar atacando qualquer um que os critique nas redes sociais. Aqueles que pediram impeachment do Bolsonaro e demonizaram o Paulo Guedes ao lado do PT. Essa é a turma que vai representar a direita, o MBL. Uma piada de mau gosto. Então, de novo, deixem o purismo um pouco de lado. Isso é política, coisa meio suja, arte do possível. E nós temos que dar um jeito de atrair essa turma do Centrão. Senão vai todo mundo fechar com o Lula. E aí fica mais difícil vencer. Porque não se vence a eleição só com a bolha. E não se confunde o país com o X. Eu entrego que sou carioca, né, quando eu falo X. A minha mulher adora. Pois bem, para fechar Lula, quando Javier Milei venceu, a imprensa brasileira falou que tinha ganhado um ultra radical e que
aumentava muito o nível de incerteza no país e sabe-se lá o que ia acontecer. Eu virei e falei, vai acontecer que a economia argentina vai voltar aos trilhos, ele vai fazer um governo reformista e vai ser um fardo constante para a nossa imprensa e para o Lula, porque vai lembrar que existia um caminho alternativo ao petismo por estar bem ao lado ali do Brasil, dando certo. Dito e feito. E eu não me gabo dessa profecia, dessa análise. Não era preciso ter bola de cristal. Era só saber que o Javier Milei é um liberal clássico, um libertário na economia e que vinha com essa campanha de corte dos desperdícios estatais, a motosserra. Reduzir o gasto público, o número de funcionários públicos. Isso só pode dar certo. Então, a pobreza na Argentina continua em queda. Caiu de 38% no terceiro trimestre para menos de 27% no terceiro trimestre do ano passado, de 2025. Quase 1 ponto percentual por mês de queda, sem expandir auxílio estatal, sem dar bolsa de qualquer coisa assistencialista que seja. Segundo a esquerda, isso é impossível. Como pode? Se você vota contra o gás do povo, você está contra os pobres, alega a esquerda. Não aprenderam nada. Não aprenderam nada. O melhor programa social que existe é o emprego, dizia o liberal com viés conservador Ronald Reagan, que tem alguns aí disfarçados de bolsonaristas que atacam. Lá da Austrália e tudo. Ficam atacando Reagan e Thatcher. Mas defendem comunista nacionalista, como Aldo Rebelo e outros. Bom, primeira coisa para falar de Lula é que já tem muita gente preocupada que ele está abrindo as pernas para o Putin. O avião do Putin pousou no Brasil, muita gente especulou que o próprio Putin podia estar, nesse avião. Parece que isso não está confirmado, acho que ele não estava, mas estava uma extensa comitiva do alto escalão, com vários ministros, o vice-presidente e por aí vai, para se encontrar com o alto escalão do governo Lula. Ou seja, aquela turma que achou que troca de afagos entre Lula e Trump iam reposicionar o Brasil mais pró-Ocidente e mais afastado do eixo do mal, para quem achava isso, acho que está claro que foi muito precipitada essa conclusão. O Lula é um cara do eixo do mal. Ele pode até estar virando a página do Maduro, porque ele não é trouxa. Ele sabe que o Maduro não volta. Então ele fala, Maduro é passado. Vamos falar daqui para frente. Pô, até a Delcy Rodrigues está aprovando a anistia. E ela é uma chavista radical. Porque essa turma é comunista, ligada ao narcotráfico, mas não é trouxa. O Trump mandou o recado. Vocês querem ser os próximos? Ou vão dançar de acordo com a minha música? Então tem muita gente que se adaptou. Mas o Lula, assim que as coisas acalmam um pouquinho só, ele volta ao seu estado natural. Qual é o estado natural do escorpião? É defender os comparsas do eixo do mal. E a Rússia está perdendo espaço na Venezuela, está querendo ganhar espaço no Brasil, para manter pelo menos um polo de apoio relevante na América do Sul. Então isso tudo é preocupante. Bom, preocupante também, sempre, óbvio, desnecessário até dizer, é o trato que o PT dá às estatais, que estão com um rombo aí de mais de 5 bilhões no ano passado,
tudo voltou a sangrar, tudo voltou a ser usado de forma politiqueira, ainda mais no ano agora eleitoral. E a Caixa não ia ficar de fora disso. Concedeu R$1 bilhão em patrocínios, 8 vezes a mais do que o governo Bolsonaro. Só tem uma solução definitiva para estatais: privatizá-las. Eu tenho um livro sobre isso. Privatize já. Mesmo as instituições que não podem ser teoricamente privatizadas, como por exemplo o IBGE, que faz lá um trabalho de levantamento de indicadores, né, relevantes para as análises e tudo mais. IBGE tem exonerações às vésperas da divulgação do PIB. Sai um quadro técnico que está há décadas no IBGE e entra um recém-concursado. Imagina o nível. É aparelhamento. O Márcio Pocman, que já tinha destruído a credibilidade do IPEA, está fazendo de tudo para destruir a credibilidade do IBGE. Só que isso é grave, porque ninguém mais no mercado vai confiar em números de inflação, de PIB e por aí vai. Vão voltar a ter que montar equipes específicas para isso. Levantamento de indicador de inflação. Os bancos no passado tinham estagiários que iam nos supermercados ficar fazendo levantamento. Triste, muito triste. Agora, esperado, né? Nós temos que cobrar da turma que fez o L, de mercado. Turma de mercado que fez o L não tem perdão, né? Armínio Fraga, João Moedo, Helena Landau, Pécio Arida, Luiz Stuberg. Por aí vai. Aí o Lula, que está destruindo o IBGE para poder trazer fake numbers, vai falar de fake news, porque ele quer censura. Então ele fala do uso de inteligência artificial e blá blá blá. No mesmo dia, eles são tão caras de pau que nem combinam esse tipo de coisa, para pelo menos dar menos bandeira. No mesmo dia em que o seu deputado, Rogério Correia, vai lá e posta essa imagem grosseira, falsa, produzida por inteligência artificial, dizendo que o Vorcaro, Bolsonaro e Campos Neto estão juntos e que a foto é o retrato da roubalheira do Banco Master e que a papudinha vai ficar pequena para tanto cidadão de bem. Ele apagou depois, assim como o Trump, mas o print é eterno. Tremendo cara de pau esse pessoal do PT. Bom, como a gente tem direito a um pouco de humor, aliás, é outra coisa que eu não perdi nem doente, nem com dor constante, crônica, eu falo disso no meu livro, né? Show, mau humor, não dá. Vou emagrecer 20 quilos, definhar, mas vou definhar fazendo piada. Eu não sou um revolucionário comunista, sem senso de humor. Isso é o negócio mais triste que existe. Pois bem, quando eu vi essa matéria aqui hoje, essa semana, acho que foi ontem, voo a caminho de Brasília, era um voo da Gol. Aliás, eu vou contar uma história engraçada para vocês antes. Um amigo meu aqui de Weston me liga, eu estava acabando de tocar uma música na bateria e não estava no Do Not Disturb. Então o telefone tocou e aí estragou a minha gravação, enfim. Aí eu falei, fala, Geraldo! Porra, Rodrigo, tu me deu um susto hoje. Eu falei, eu? O que eu fiz, cara? Eu falei, porra, tô lá na loja dos brasileiros, em Weston, e vejo dois caras conversando no caixa e falando, você viu que o Constantino morreu? Porra, eu fui correndo lá. Desculpa interromper. Constantino aqui de Weston, jornalista? Não! Constantino Júnior, da Gol. Aí ele, ufa, esse eu não conheço.
A gente ri para não chorar, né? Coitado da família, enfim, meus sentimentos. A família do Constantino Júnior morreu de câncer também, doença maldita, né? Mas enfim, voltando, foi um voo da Gol a caminho de Brasília e ele é cancelado porque tem um rato na parada. Só que quando eu vi essa notícia, a primeira coisa que eu pensei foi assim, olha, peraí. Se começar essa coisa de cancelar voo para Brasília porque tem rato dentro, é melhor não ter mais voo para Brasília. Vamos combinar? Eu não sei se era deputado, se era senador, se era ministro do Supremo. Provavelmente não, porque esses andam de Uber aéreo, né? Que é o aviãozinho da FAB. Mas, ó, não dá para querer voar para Brasília sem rato perto. Mas, enfim, era só uma piadinha, né? Saindo de um bicho para outro, qual é o bicho que a turma fica provocando, a Daniela Lima? Aliás, essa foi minha revolta com o Trump, tá? Porra, você tem tanta crítica legítima a fazer ao Obama, o pior presidente que os Estados Unidos tiveram recentemente, pior até do que o Joe Biden. Sujeito radical, treinado na escola do Saul Alinsky, agitador social em Chicago, aluno de comunista no Havaí, enfim, sujeito que instigou a divisão por raça. Ah, a vitória do Obama vai representar o pós-racial aqui, ó. Instigou a divisão racial no país. Sujeito que não vale nada. Aí vem o Trump postar um meme dele como macaco. É imperdoável. Ataca ele pelos deméritos. Chama de comunista, porra. Enfim. Qual é o bicho que a turma provoca a Daniela Lima? Peppa Pig e acho que é a Joyce. A Dani é o quê? Uma capivara? Eu não sei exatamente por quê. Mas assim, eu sei de uma coisa. Procure uma namorada que olhe pra você como a Daniela Lima olha pro Lula. Olha que olhar meigo, carinhoso. O Cláudio Dantas escreveu, abre o olho, Sidônia. Tem gente de olho no teu cargo, né? Enfim, essa é a turma que fazia jornalismo na Globo News. Você imagina, né? Uma coisa dessas. Hoje em dia, nós estamos vendo, um tanto atônitos, um tanto esperançosos, que essa turma voltou, pelo menos, a fazer um pouco de jornalismo. Essa turma da Globo News, da Folha, do Estadão. Porque o Bolsonaro está preso, calado, sendo torturado, tendo que responder porque chamou o Lula cachaceiro de cachaça. Enfim, o sistema está moendo a carne do Bolsonaro. Então eles voltaram a falar de escândalos, principalmente do Banco Master, que é um escândalo que eles gostam mais porque envolve corrupção e tudo. Eles não ligam para essa coisa de liberdade. Eles não se incomodariam tanto se o Brasil virasse a China, desde que eles mantivessem o cargo deles. E eles iam denunciar a corrupção na China quando o regime autorizasse, porque o regime chinês, volta e meia, mata um ou outro lá político por corrupção. Eu achava graça quando o Sérgio Moro, mesmo o Deltan Dallagnol, falavam que o problema da Venezuela era corrupção. Porra, o último problema da Venezuela é a corrupção. Os caras tinham uma ditadura socialista, com preso político, sem liberdade de expressão, com a mídia perseguida. A última coisa que você vai se preocupar é corrupção num cenário desse. Mas enfim. Pois é, ministro de Lula envolvido aí com mais, né, um grande escândalo. Uma casa de 9,4 milhões, sendo que a casa custava, na verdade, 4 milhões. Aí teve um upgrade aí, né? E aí ela pulou para 9 milhões. E para onde que foi esse dinheiro, essa diferença? E uma coisa que a gente fica, né,
com uma pulga atrás da orelha. Da onde que esses ministros arrumam tanto dinheiro? Tem duas opções, só duas opções, né? Ou é de escritórios, né, de advocacia deles mesmo, ou de parentes deles de primeiro, segundo grau ligados a ele, ou são as big palestras, né, multimilionárias que eles dão. Inclusive o Moraes falou durante uma sessão no Supremo Tribunal, né, que ele acha que os magistrados são a profissão mais perseguida que tem do Brasil e mais restrita, que menos pode fazer as coisas. Ele falou exatamente desse jeito, falando, a gente não pode participar de uma empresa como sócio, a gente não pode ter investimentos na bolsa, a gente não pode isso, não pode aquilo. A única coisa que nós podemos é ter o magistério, ou seja, dar aula e dar palestras. Isso nós podemos. E agora estão pegando no nosso pé por causa das palestras. Por que ele falou isso? Porque uma palestra de um ministro é multimilionário. 100 mil, 200 mil, 300 mil, só que vai somando uma com a outra. E aí, pessoal, o que acontece? O problema de um ministro se envolver na vida pública da sociedade é que ele vai interferir e pode ser que o seu julgamento, o seu juízo de valor, lá na hora de dar a martelada lá, seja a favor daquela empresa ali onde ele fez a palestra, onde ele deu ali, né, a tal aula. Mas aí tá aí o Lewandowski, né, com essa casa de 9 milhões. O Moraes também comprou uma casa de 12 milhões. O Barroso comprou uma casa também em Miami, pessoal. Aí foi um nível mais elevado, em Miami, 22 milhões. Inclusive ele ficou sem a casa, né, porque não tem visto mais para entrar nos Estados Unidos. Seus bens vão ser leiloados, né? Pelo menos enquanto a direita estiver ali nos Estados Unidos, os ministros do Supremo estão mais ou menos enrolados, né? Agora, o Ciro Nogueira, pessoal, olha que vergonha. Você se lembra, eu me lembro também, várias vezes ele ali do lado de Jair Bolsonaro, ali em Brasília, né? Durante os últimos meses, por exemplo, ali do mandato de Jair Bolsonaro, o Ciro Nogueira estava ali, estava ao lado de Jair Bolsonaro, né? Era ali um dos seus braços direitos, e agora ele fazer um acordo com Lula por causa do Piauí, com desculpa que não, é para ajudar o Piauí, então é para ajudar o Piauí. E aí vai apoiar Lula no Piauí, vai apoiar o PT. Esse pessoal, eles na verdade, eles não têm valor, eles têm preço. É diferente, né? Uma pessoa que tem valor para uma pessoa que tem preço. Uma pessoa que é de valor, ela tem princípios, né? Ela tem uma moral, uma ética. Uma pessoa que tem preço, depende de quem paga mais. É aquele tipo de funcionário, né, que está trabalhando na empresa ali ou está trabalhando para alguém, mesmo que informalmente, e se oferecer para ele R$ 50 a mais, ele larga o que ele está fazendo e vai fazer outra coisa. Ele não tem um propósito de vida. É a mesma coisa que acontece ali, né, com esses políticos que não têm princípios nenhum. É diferente, pessoal, quando, por exemplo, agora vai acontecer uma faixa de corte onde os políticos poderão, até certa data, nesse ano, mudar de partido. Se eles não mudarem até essa data, eles vão ter que concorrer esse ano de 2026 por aquele partido ali que eles estão. Então, o que acontece? É diferente quando o cidadão ali, né, o parlamentar, o deputado, o senador, está insatisfeito com o partido não apoia, por exemplo, a Caroline Detoni, que é ali de Santa Catarina, queria se lançar para senadora, já está aí há 4 anos como deputada federal, também era da base de Jair Bolsonaro, e agora foi se lançar para senadora, pré-candidatura, né? Mas o partido dela botou ela para escanteio e falou que não, que vai apoiar o Carlos Bolsonaro e que o segundo nome de Santa Catarina vai ser o Esperidião Amin, e que ela ficou de escanteio. Aí ela pode muito bem sair de lá e ir para um outro partido. Só que agora, pessoal, na altura do campeonato, os partidos já têm praticamente definido quem vai ser lançado para senador e para deputado. Então, é diferente quando, por exemplo, a Caroline Detoni fala assim, não, eu vou para um outro partido porque lá eu quero ser lançada como senadora. Beleza. Agora, o que o Ciro Nogueira está fazendo, isso é um absurdo, né? Ele apoiava o Bolsonaro, agora ele passa a apoiar o Lula no Piauí para poder ter uma certa vantagem ali. É um absurdo. Outro absurdo que está acontecendo no Brasil é a tal das emendas, né? As emendas impositivas, emendas PIX, aquele dinheiro que o senador, que o deputado manda para os municípios.
Durante muito tempo, o Arthur Lira, quando era presidente da Câmara, ficou ali manipulando, né, fazendo um joguinho com aquelas emendas. E agora descobriu-se, né, um grande escândalo ali, e o próprio Flávio Dino, olha que curioso, Flávio Dino, ministro ali do STF, está fazendo uma pressão, denunciando e querendo que a PF faça ali uma acareação ali no Arthur Lira e no acusador também, que é o José Rocha, sobre denúncias de que parece, é o que tudo indica, está falando nos jornais aí, que o Arthur Lira recebia uma mesada, uma comissão, um caixa 2, para poder liberar as emendas impositivas, as emendas PIX, essas emendas que são derramadas nos municípios. E aí nós não estamos falando de pouco dinheiro não, pessoal. Pra você ter uma ideia, cada deputado tem cerca ali de 400 milhões de reais para poder derramar ali, né? Senador tem mais ainda. Ou seja, é muita grana, é muito dinheiro. Imagina cada um. Aí você fala assim, da onde vai sair todo esse dinheiro? O ano passado o Lula arrecadou 3 trilhões. Dinheiro tem, pessoal. Uma coisa que o Brasil... é como o senador Cleitinho já falou isso várias vezes, nós vamos repetir aqui. Uma coisa que o Brasil não tem problema é problema de dinheiro. Se tem uma coisa que o Brasil não tem problema é problema de dinheiro. Esqueça isso, pessoal. Talvez você está aí na sua casa com as suas contas, com o seu orçamento familiar e você pensa assim, não, tem problema assim, olha aqui, o dinheiro está faltando aqui em casa, eu estou com dívida e tal. Aliás, 60% dos brasileiros estão com nome sujo no SPC, olha que absurdo. Aí, talvez você pense que falta dinheiro para o Brasil inteiro. Se está faltando na sua casa, então falta para o Brasil inteiro. Pessoal, 3 trilhões de reais arrecadado. Isso daria para resolver o problema do Brasil, da África, da Oceania, sei lá, daria para resolver o problema de uns 3 países, pelo menos. Mas, né, como nós estamos vivendo na Brazuela, né, é a Venezuela do Sul, como diz ali o advogado Couto de Novaes, né, é a Venezuela do Sul, porque tem a Venezuela do Norte, que aqui era de Maduro, né, que agora, daqui a pouco vai ser da Maria Corina, e tem a Venezuela do Sul, que é o Brasil, né, Venezuela do Sul, pessoal, porque nós já vivemos um regime de ditadura há muito tempo, onde a mídia não pode falar o que quer, que ela, na verdade, tem o direito de relatar os fatos, os próprios senadores, deputados, parlamentares, que têm imunidade parlamentar de acordo com a Constituição, já também não pode falar o que quer. E o povo brasileiro, então, se for às ruas com a camisa verde e amarela, aí piorou mais ainda. Então, estamos vivendo num sistema aí de exceção, né? Agora, é um absurdo, né? A gente vê enquanto muitos estão com causas na justiça há 10, 15, 20 anos e não sai, o juiz que está ali na Suprema Corte compra uma casa de 14, de 10, de 11, de 12, de 20 milhões. Pois é, tudo está fora do lugar, mas isso precisa mudar. Olha só, pessoal, você pode se inscrever aqui nesse canal. Você acredita que muitas pessoas assistem nosso vídeo até o final, mas não se inscreve? E você acredita que muitas pessoas acham que tem que pagar alguma coisa? Não tem que pagar nada, você que vai ganhar. Se você clicando aqui em se inscrever, você vai ser um dos primeiros a receber os nossos vídeos. O YouTube entrega os vídeos primeiro para quem é inscrito, depois para as outras pessoas. Então você, se quer ficar bem informado, então se inscreve aqui, totalmente gratuito, você vai estar nos ajudando e vai ser ajudado também. Dá um like neste vídeo e estamos juntos.